graças a Deus. E ainda não tenho esse conceito que minha vida está construída. Falta muita coisa. E quando nós admitirmos que a nossa vida está construída, eu sou um bom crente, eu sou um oficial de igreja há tantos anos, eu fiz. Aí nós começamos a usar o poder indevido. Não temos honra nenhuma, nem mérito nenhuma, nem usurpação nenhuma em ser pastor por 45 anos. Tenho agradecimento, agradecer a Deus por manter, sim. Então nós temos que saber isso. A nossa vida cristã, nós temos poderes, mas esse poder não pode ser amplo e poder pessoal. Um poder pessoal. Quando as pessoas usam o poder do pensamento, tem pensamento livre e pensamento escravizado. Quando nós usamos o poder do pensamento livre, nós diminuímos o nosso peso da nossa consciência e começamos a levitar. Levitar é uma razão de que nós estamos em paz com Deus e com o próximo. Fora disso, existe um peso na mente. E para nós sermos realmente livres, não podemos ter um peso na mente prendendo o nosso pensamento e a nossa consciência. Estar em paz com Deus é isso. Estou em paz com Deus. O pecado eu tenho, mas eu creio que Deus perdoa todos os pecados que eu tiver. E o mundo pode me perseguir, o mundo pode até me destruir, mas eu estou seguro, eu sei que tenho crido. É a expressão de uma liberdade, de um poder que nós temos. Nós sabemos que temos crido em Cristo, Ele é poderoso para guardar nosso tesouro maior, que é a salvação, até o dia final, até quando Ele voltar. Isso é levitar. Agora, na dúvida, não, eu cometi pecado lá quando eu era jovem, fiz tanta coisa ruim, Deus vai me perdoar. Isso aí é uma consciência de pensamento escravizado. Se pedirmos perdão ao Senhor, Ele nos concederá. Agora, se pedirmos perdão ao Senhor e ficamos com saudade dos pecados que nós cometemos e às vezes nos vai cometer novamente, então essa mente aí está mistificada. Não é uma mente que está consciente e que tem fé, pedindo a Deus as coisas e duvidando. O poder nosso, o poder da nossa mente é grandioso e nós devemos ter cuidado com isso, com esse poder. Tudo que Deus nos dá é para nós administrarmos, e temos que administrar a nossa mente, temos que administrar os impulsos da nossa vida. O pensamento que não é escravizado, ele demora de tomar decisões, demora de conceber, ele vai concebendo as coisas devagar para que tome ações boas. Mas um pensamento escravizado não tem o poder de fazer isso. Ele resolve as coisas automaticamente, ligeiramente, porque o mal inserido no pensamento faz com que as pessoas façam as ações sem nenhum preceito de análise. Então, as pessoas que vivem sobre essa situação são as pessoas que vivem também em remorsos. Não devia dizer aquilo, não devia falar aquilo, não devia ter feito isso. Por quê? O pensamento está escravizado ao impulso interior do mal que as pessoas têm. Esse negócio de vingança, de revidar, isso tudo é fruto de um coração, de uma alma, de uma mente presa, uma mente subjugada, uma mente escravizada. Crente não pode ter mente escravizada. O Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Então, a mente que ama, que perdoa, que cuida,
e de todas as coisas que nós podemos viver na alegria da salvação, é proveniente da mente de Cristo que nós podemos adquirir também. Não podemos comprar, mas nós recebemos mediante a graça que Cristo disse que a graça dele nos basta. Com elas seremos vencidos pela soberba, que é responsável pela fome de poder e de honra. Sem o conceito de misericórdia, sem o conceito de humildade, o crente é vencido pela soberba, que é responsável pela fome de poder e de honra. Fome. Tem gente, quando chega em um lugar, quer ser o primeiro, quer ser o mais inteligente, quer receber honra das pessoas. Se as pessoas não lhe der um alô, está com raiva dela. Isso é fome de honra e de poder. E nós não temos isso. O ensino de Cristo é bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, não de honra e não de poder. O cristão não deve desfrutar do poder depois que passar pela cruz. Falamos também domingo que Jesus, lá no alto da cruz, ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Eu também te dizer que o crente, para ter poder, e um poder que não é visto pessoalmente, ele tem que passar pela cruz. Tem que dizer para o Paulo: estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não a vivo mais, mas Cristo vive em mim. Esse é o ponto fundamental da consciência de um cristão que quer ter poder espiritual para agir não em prol de si mesmo, mas em prol da obra de Deus. Não sou mais eu que vivo. E se quiser ter poder, tem que passar pela cruz. E eu acredito que muitos crentes já passaram pela cruz e vão passar por mais cruzes, porque o sofrimento, as angústias, as dores que nós passamos na terra é justamente essa cruz que Satanás coloca sobre nossos ombros. Mas assim como Cristo levou a cruz e subiu até o Calvário, ao Gólgota, nós também podemos subir. Mas só subiremos se não tivermos esse poder humano pessoal. Se nós administrarmos esse poder, saber que não temos nada e podemos ter tudo, não somos nada, mas podemos ser tudo, porque Cristo está em nós, então é uma vida diferente. Nós não somos nada, mas somos tudo se estivermos em Cristo, se chegarmos à cruz. Podemos dizer: todo o poder lhe dado, se chegarmos à cruz, no céu e na terra. Agora, que poder? Poder de comunicação, poder de exemplificação de vida, poder de submissão ao Evangelho. Tudo isso pode ser dado ao crente, mas ele tem que chegar à cruz. Pastor, Sim. no meio de tudo isso aí, que o senhor está falando, existe um poder especial que Deus fornece aos crentes, que só é possível através de passar pelas cruzes, que se chama sabedoria, que é dada ao cristão por porção, e que só ele tem o poder de nos dar. Mas tem muitos crentes que preferem a sua inteligência, o seu poder indevido, para resolver tudo que está ao seu redor, e resolve abruptamente, de todo jeito, de todas as formas, e muitas vezes não pensa na consequência que tudo isso irá acarretar num futuro próximo. Então, passando pela cruz, se aproximando de Deus, tendo intimidade com Deus, Ele nos dará esse poder fundamental para uma boa vida cristã, por uma boa vida com sociedade e para uma vida até principal de base familiar, que se chama sabedoria. É isso que Paulo diz,
que se tem problema com o teu irmão, por que não resolve entre vocês ir a juízo? Poder. Então nós temos um poder de conciliação, temos um poder de sabedoria, como diz o diabo. Deus nos dá. Agora, eu falei de pensamento livre e pensamento escravizado. Quando nós usamos o nosso pensamento, ele é escravizado pelas coisas do mundo. Mas quando usamos o pensamento instruído por Cristo, nós temos o pensamento livre. Então esse pensamento livre nos liberta e nos livra dessas situações de crente brigando com crente praguejando outro crente. Eu fico pensando, uma mente livre não pode admitir nem conceber que se eu estou maldizendo o filho de uma pessoa, essa pessoa está contente comigo. Se eu maldizer um crente, eu estou maldizendo o Filho de Deus. Se eu estou colocando um crente numa dificuldade, que ele não pode sair, eu estou fazendo isso com o Filho de Deus. Então a mente livre conhece essas coisas, sabe dessas coisas, e trata com sabedoria, com amor, até aqueles que são inimigos. Não foge do ensinamento de Cristo. Se o teu inimigo vai, ora por ele, porque estás colocando brasa viva sobre sua cabeça. Não é fácil, não é, mas quem tem o pensamento livre não vive de facilidade, porque até contra ele mesmo ele tem que agir. E quase ninguém quer agir, nem levantar situações de explicações, de prejuízo, alto prejuízo. Ninguém quer fazer isso, mas a mente livre, o coração que Cristo entrou e modificou, está pronto para viver isso. Pode ser o que for, tenha o poder que tenha a riqueza que tenha. Zaqueu, quando Cristo entrou no coração dele, ele disse: ó Senhor, a metade dos meus bens vou dar aos pobres. E se eu roubei alguém, vou pagar 4 vezes mais. Cristo disse: esta noite entrou salvação nesta casa. Então, quando eu leio assim, essa casa, eu não vejo nas paredes, eu vejo dentro do coração de Zaqueu. A salvação entrou ali. E como é que nós, como cristãos, provamos que a salvação entrou aí em nós? Pelas nossas ações. O pensamento livre, não o pensamento preso, escravizado à ira, à raiva, ao orgulho e à falta de misericórdia. Isso prende os corações para fazer ações mais, enquanto que o pensamento livre, aquele que Cristo entrou como Zaqueu, não foi obrigado a dar metade dos bens. Cristo não mandou pagar 4 vezes mais do que ele tinha roubado, não mandou. Mas o coração consciente, que tem uma mente livre, ele entende o que deve fazer. Ninguém ensinou a Zaqueu aquilo, mas ele entendeu. O Espírito de Deus nos ensina. Cristo disse isso, que o Espírito era conosco, que nos ensinaria todas as coisas, mas para isso é necessário ter o pensamento livre para anexar-se ao pensamento de Deus, ao pensamento humano, ao pensamento do Espírito Santo. Mas se eu sou dono de tudo que é meu pensamento é meu, a força minha é minha, não escuto ninguém, não obedeço a ninguém, então é difícil ter um pensamento dessa maneira e agradar a Deus e aos homens. Pastor, isso que o senhor falou aí me fez lembrar da passagem do Salmo 73, que Asaf está de olho em tudo que acontece com os ímpios. Eles estão bem, eles vivem bem, eles são ímpios, mas todas as coisas estão favorecendo a ele, e Asaf fica muito mal, né? E depois ele cai em si, ele se volta para Deus, ele busca Deus e tem uma renovação de pensamento, né? Ele muda totalmente, e a partir dali a vida de Asaf muda, se transforma,
Envolve tudo isso aí que o senhor está falando. Deixou de ter uma mente escravizada para ter uma mente livre. A mente livre, ela aceita naturalmente os ensinos, a correção. A mente presa se revolta com a correção. Então, o crente não pode ter uma mente que se revolta com a correção, porque nós vivemos na correção. Não fazer isso, não praticar isso, não fazer isso, e se fizer, se arrependa. Então, é uma vida de humildade sobre a correção. E uma mente escravizada não se submete à correção. Depois que passar pela cruz, até o nosso Senhor Jesus vivenciou isso. Só depois da cruz ele afirmou: todo o poder me dado no céu e na terra. As pessoas que exercem poder sem pensar, sem passarem pela cruz, se tornam tiranas e injustas. Só poderemos despoluir nossas mentes da injustiça quando usarmos as asas da seriedade. Assim voaremos por cima do poder e pensamento indevido no regaço da justiça. Vejam bem, quem exerce o poder sem passar pela cruz, sem passar por uma consciência, aquela que Cristo disse, que Cristo passou lá no Getsemane: Pai, que dificuldade vai ser eu viver esses momentos, Pai. Passa de mim este cálice, contudo, não seja exercida a minha vontade, mas a tua. Olha aí que desprendimento de consciência e de entrega. Nós tem muitas coisas que nós não gostaríamos de fazer. Humilharmos às vezes a alguma pessoa para resgatar a amizade, muitas coisas não gostaria de fazer, mas livra, Senhor, dessa situação, livra, mas contudo seja feita a tua vontade. É isso que caracteriza uma mente cristã. Saber que tem poder para aumentar a inimizade, mas ele não quer usar esse poder. Ele quer usar a ação do bom pensamento, de uma mente flexível ao bem, e não manter uma mente que acrescenta o mal e vai, mesmo certo. Isso aqui é interessante saber. O crente está certo, mas o outro está querendo inimizade, o outro está fazendo certo. Mesmo certo, o crente ir conversar com essa pessoa para restaurar uma amizade. Não é fácil, é o Getsemane do crente. Mas, Senhor, dá força para que isso ocorra na minha vida, e que a minha vontade não seja feita, não é a tua. Mas alguém pode admitir: Deus quer que eu me humilhe? Eu sou um cristão, me humilhar um ímpio, Deus quer isso? Olha, se essa humilhação vai beneficiar na consciência do ímpio para se converter, 10 vezes se humilhe. Vou lá, meu amigo, me desculpe, nós estamos um pouco chocados, mas me perdoe, eu não sei o que foi que eu fiz, mas mesmo assim eu quero pedir desculpas. Não é fácil uma situação dessa, não é fácil, mas sei que é gloriosa e é uma expressão da mente de Cristo na vida de quem assim praticar. E quem usa o poder humano
sem observar os preceitos da cruz, se torna tirano e injusto. Por que injusto? Porque nós não somos justos. Nós não, só existe um justo, e é Deus. Nós somos justificados. Quer dizer, a justiça não tem origem em nós. Nós somos cobertos pela justiça. Por isso nós às vezes temos ações injustas. Nós praticamos a injustiça. Quando quisermos usar o nosso pensamento, o nosso poder humano, nós vamos praticar a injustiça. E praticamos injustiça até contra nós mesmos, quando usamos nosso poder humano, poder indevido. Só poderemos despoluir nossas mentes da injustiça quando usarmos as asas da seriedade. Assim voaremos por cima do poder e do pensamento indevido. Olha, eu fico pensando isso a partir de mim mesmo, como é difícil você dominar o seu pensamento e a sua vontade. Não é fácil. E Satanás justamente se apega nessas coisas. Satanás procura saber o que você gosta, o que você é tendente, e coloca na sua frente, e você vê, diz: eu posso, eu quero, e o seu pensamento diz assim. É feita aquela história que o irmão contou. Sofia Loren foi visitar o Papa, e quando entrou, aí dois anjinhos na parede olhou para o Papa, um disse assim: Papa Paulo, e o outro disse: Papa Paulo. Quer dizer, com o pensamento do Papa, uma das mulheres mais bonitas de toda a história, o pensamento dele veio que poderia usufruir daquela mulher. Foi o primeiro anjo, Papa Paulo. E o pensamento depois foi do segundo, que disse: Papa Paulo. Só disse a mesma palavra que disseram, mas um pensamento pejorativo e o outro pensamento de alerta. Nós ficamos nessa situação também. Satanás nos coloca e nos mostra: olha aí, tudo é teu, é o que fez com Jesus Cristo. Olha aí, mundo, eu te dou tudo se tu me adorares. Satanás faz isso. Agora, se nós não tivermos com o pensamento e o poder restrito ao poder humano, nós vamos ouvir a voz de Satanás. Mas se nós tivermos pensamento livre e uma mente de Cristo, vai dizer a mesma coisa que Cristo disse: para trás de mim, Satanás. A nossa mente forma uma personagem que às vezes nós desconhecemos de nós mesmos. Se nós formos anotar o que nós fazemos diariamente, o que nós pensamos, o que nós falamos, fazer um documentário, nós depois, se formos juntar e ler, não fui eu, aí não fui eu, mas foi porque nós não temos o hábito de colar a nossos atos, nossos pensamentos. Eu escrevi um pastoral, não sei se saiu aí, que diz assim: pensamentos podres só gera vida podres. Pensamentos sadios, limpos, eleva a vida de quem quer que seja, porque é esse pensamento limpo e sadio que vai mostrar o caminho da cruz, o caminho de encontro com Jesus Cristo. E para isso,
para termos pensamentos livres, temos que ser sinceros. Tem que tomar a asa da seriedade. E a maior dificuldade de usarmos a seriedade é quando nós estamos implícitos na questão. Eu tenho que usar a seriedade mesmo contra mim. É o que eu falei, que às vezes nós vamos ter que estar contra nós mesmos. A seriedade obriga a isso. Obriga a isso. Então, em todos os setores, da vida secular, da vida espiritual, temos que viver a seriedade. Por isso, às vezes, eu fico observando e pedindo a Deus que não me leve a um julgamento. Tem crente, quando eu digo a sinceridade, o crente chega a dizer assim: eu não vim para a igreja porque eu estava com dor de cabeça. Eu não vim, aqui é hospital, eu digo. Eu não vim na igreja porque estava com dor de coluna. Aqui tem o ortopedista. Eu não vim para o hospital porque estava com ansiedade. Aqui tem psicólogo, tem todo tipo de medicina tem aqui. E às vezes não é isso. Desculpa. Então, pessoas que não usam a seriedade se condenam a ser uma pessoa de ter pensamento desviado da verdade. É isso. É o que Cristo diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não é somente nesse caso de dizer desculpar para a igreja, é em qualquer situação, no trabalho, em casa, no dia a dia com as pessoas, tem que ser sim, sim, não, não. Porque mudando isso, é uma mente que não está afinada com a verdade, com a seriedade. Temos que ser sério em tudo que fazemos, sério na alegria, sério no sofrimento. Temos que ser sério, porque perdendo a seriedade, nós vamos perder a visão de uma vida correta. E com essa área da seriedade, nós podemos voarmos por cima do poder e pensamento devido. Quer dizer, eu estou acima desse poder indevido para não fazer aquilo que não é correto. Eu tenho que estar acima da minha vontade. Eu tenho que estar acima do meu querer. E estar acima do meu querer não é me submeter a ele. O inimigo que nós temos que vencer primeiro é nós mesmos. O empecilho na vida cristã para o desenvolvimento que eu tenho que vencer primeiro é eu mesmo. Para cravar a seriedade na mente e viver dela. Fora disso, você mesmo se venceu. Porque ninguém vence ninguém se esse alguém não se vencer antes. Se eu quiser vencer alguma coisa, mas perco ânimo, então eu não consegui, eu venci a mim mesmo. Não para conseguir, mas para não chegar ao alvo esperado. O poder sem a justiça se torna terrível agressor. Poder sem justiça. Eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso. É norma. Tem que aplicar a norma. Olha, eu me assusto com essas expressões. Me assusto. Como ocorreu acontecer aos irmãos, que um diácono de uma filha bonitinha, toda arrumadinha, e vinha para a igreja todo domingo, mas o presidente do jovem descobriu que aquela menina estava indo para lugares indevidos, estava usando o poder da sedução, é um poder indevido, para trabalhar numa casa de prostituição, e ninguém na igreja sabia. Então aquele jovem queria conversar com ela, na igreja não podia,
na casa dela não podia, era segredo para todo mundo, então ele falou com ela que queria falar com ela de todo jeito. Eu vou no seu trabalho e vou pagar a hora para conversar com você. E o rapaz foi, pagou a hora no prostíbulo, e nesse conversou com ela, aconselhando a ela sair dessa vida, que ela era de Deus, isso não era lugar para ela, e levou a mensagem de restauração. O irmão terminou, desce, vai descer na escadaria, passou um diácono. E o diácono viu o rapaz descendo a escadaria da casa de prostíbulo. Então, foi logo para a igreja. Disse: irmão diácono, vamos reunir aqui para levar para a igreja, porque o irmão tal caiu, pegou, estava descendo do prostíbulo tal, e eu vi. Tá certo. Aí preparou a reunião, o diácono, o pai da moça, foi o mais inciso a punir o irmão. Reuniram lá, o diácono apresentaram na assembleia para o irmão ser eliminado. O irmão manteve quieto, não disse nada, que foi a filha do diácono, disse nada. E o diácono que tinha a filha no prostíbulo foi o mais incisivo a condenar o rapaz. Então, na assembleia, a moça estava na igreja. Ela todo domingo estava na igreja, era assídua a sua. Então, na assembleia, que iam apresentar a eliminação do rapaz, a moça se levantou e disse que o rapaz foi conversar com ela porque ela é que ia para o prostíbulo. Teve dignidade, seriedade. Errada, mas teve dignidade. E o diácono que estava condenando mesmo baixou a cabeça, porque estava fazendo uma ação de injustiça sem conhecer o que realmente estava acontecendo. Por isso eu sempre digo: quem se precipita a julgar, se envergonha. E quem for maleável ao tempo, a procurar explicação, esse não se envergonha. Então, os usos do poder, a igreja às vezes usa poder que lhe é devido, mas alguém às vezes coloca situações indevidas para que a igreja resolva. Então, tem que ter muito cuidado para não sermos injustos. Tem que ter muito cuidado. O exercício do poder indevido nega todos os preceitos da compreensão divina, da compreensão cristã. Então, o uso do poder indevido nega todos os preceitos da compreensão divina. Primeiro, não posso amar a Deus se não amar o próximo. Não posso condenar ninguém, porque o meu Senhor disse: eu a ninguém condeno. Tem muitas coisas que nós vivemos no dia a dia, que eu sempre digo, é bom quando está com Cristo em todo momento, o que acontecer em colocar Cristo, para imaginar, para aprender. Aconteceu isso, coloca Cristo como centro na sua análise. Você aprende muito com isso. O retrato disso foi a Inquisição na Igreja Romana. A Igreja Romana era quem não professasse o credo, era considerado herege. E os hereges eram queimados na fogueira, era tirado a pele, torturado, destruído. A igreja do Senhor não tem poder para fazer isso. É um poder indevido.
Então, eu acho de uma coisa também que a igreja faz, que é indevido. O crente comete um pecado, um erro, a igreja vai lá, um pouco diagonal, conversa, o irmão se recupera, volta para a igreja, mas a igreja exige que o irmão chegue na frente e diga: meus irmãos, eu quero pedir perdão aos irmãos, perdão porque eu errei, eu pequei. Exigir que o irmão vá na frente e pedir perdão pelo erro que cometeu, quando Jesus já disse: teu pecado não me lembrarei mais. Então é um uso do poder indevido, e estão usando por aí, mas no meu conceito é um poder indevido. Na Inquisição Romana, onde ele usava o poder indevido de torturar e matar aquelas pessoas que discordassem de suas orientações espirituais. Outro poder indevido tem denominações que desconhecem ou não querem comungar com o conceito espiritual da sua denominação e acha que a sua denominação é a dona da verdade, é a única certa. Ninguém vai se salvar se não vir para a igreja batista. Ninguém vai se salvar se não for para a igreja pentecostal. Ninguém vai se salvar se não for para a igreja presbiteriana. Tudo isso é um poder indevido, porque Cristo disse assim: aquele que crê será salvo. E nós temos que entender isso. E nós não devemos ter preconceito de denominação. Nós devemos servir, ser obediente à nossa denominação, mas não colocar como inimigo de outra denominação. Nós podemos ser adversário, mas nunca inimigo de pessoas e de igreja, de adversário nenhum. Porque quando começa a ser a outra igreja como adversário, em vez de trabalhar, começam a brigar denominação por denominação. Nós somos do mesmo, e eu costumo dizer, nós somos do mesmo Deus. Um exemplo disso é as Forças Armadas do nosso país. 3 Forças Armadas, todas 3 se vestem diferentes. A Aeronáutica Azul, a Marinha Branca e o Exército Verde. Mas toda a Força Armada luta por um só país. É a mesma coisa do crente, denominações que foram tudo lutando pelo próprio Deus, ao lado do próprio Deus. Agora, a mente do poder indevido quer admitir Deus como propriedade da denominação, como pessoas também admitem como Deus é propriedade dela. Eu sou filho de Deus, Ele tem a obrigação de me cuidar, de me dar sustento, de me dar casa, de me dar o que for. Ele é pai amoroso, e eu quero. É um poder indevido. Indevido demais exigir as coisas de Deus pelo que você é. Eu disse no início que nós não somos nada. Nós não somos nada. E eu vou exigir alguma coisa disso pelo que eu sou. Deus não está vendo nada. Agora quer ver Deus ver? Senhor, faça na minha vida a tua vontade. Te dou graça. Eu vi uma mulher agradecendo a Deus um pouquinho de farinha que tinha numa panelinha. Eu agradeço, Pai. É essa farinhazinha que vai ser meu alimento hoje. Aí sim, agradecer a Deus pelo que tem, pelo que não tem e pelo que não vai ter. Nós temos que saber que a riqueza não nos traz proximidade de espiritualidade. Agradecer a Deus pelo que temos e pelo que não temos.
Porque se Deus me desse uma empresa grandiosa, talvez eu não estivesse aqui. Estava tomando conta da minha empresa e olhando meus empregados. Deus sabe tudo sobre nós. Ele não vai dar a gente coisas que a gente não pode administrar. Ele dá pouca coisa e as pessoas não administram, não sabem. Ele dá pouca coisa dos ofertas, daquelas coisas poucas, o seu tesouro na terra. O retrato disso foi a Inquisição da Igreja Católica, orientações espirituais. Estripada nesse poder indevido, a Igreja Romana levou muitas pessoas às fogueiras e às cruzes. O poder indevido na vida do crente o leva facilmente a condenar o próximo, não dando ao mesmo nem tempo para a explicação. Poder humano, não, quando ela diz assim, não, porque aquela pessoa, eu já sabia que não prestava, eu nunca gostei daquela pessoa. O que foi que ele fez? Não fez nada comigo, mas eu senti, não entrou na minha natureza. Poder indevido. Poder já dá de antemão, se coloca opositor a uma pessoa que não fez nada. E infelizmente existe isso. Sim. Ainda nesse assunto, o senhor falou sobre o poder indevido de algumas denominações. Tem denominação que ela usa o poder indevido até entre eles mesmos. Por exemplo, há uma seita, o professor vai dizer PJ, todo sabe que é o PJ, eles defendem que só serão salvos 144 mil pessoas. Mas em contrapartida, a sua seita tem mais de 8 milhões de pessoas. Tem mais de 900 mil só no Brasil. Então, que poder é esse de salvar 144 mil certo e condenar os corpos que lá estão? Tem que saber que ela é diferente de uma seita. Nós não vamos entrar em litígio com uma denominação, mas podemos entrar com uma seita. Nesse caso, o Espírito vai dar um valor. Eles falam de uma coisa e negam o que se fala. O Espiritismo fala que as pessoas vão morrer, vão para um lugar bonito e vai esperar outras pessoas. Chega lá, conhece as coisas que morreu, a coisa que morreu já com outro que namorou antes dele. E isso é mentira. A confusão da fé. Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, segue depois do juízo. Então, como é que pode isso acontecer? Não, porque o homem que casou com a mulher e ele morreu, e depois ela morreu, eles vão se juntar, não vão sentir mais nada pelo outro, porque vão participar de outra vida. É coisa que nós vemos que está totalmente fora do conceito cristão. Uma seita dessa nós temos que nos afastar. Mas de um crente de outra denominação, se afastar é usar o poder de Deus. O poder indevido é fruto de uma árvore imortal, amoral. O poder indevido é fruto de uma árvore imoral. A moral cristã é permeada, recheada de humildade, compreensão e perdão. Se não existir isso nas ações, na fonte
do coração não emanar essas coisas, nós temos que ter um cuidado sobre, parece que fechamos a torneira da seriedade e abrimos a torneira da nossa vontade pessoal. O poder indevido é fruto de uma árvore imoral. Imoral é aquilo que você não tem direito, é pejorativo, prejudicativo a alguém e você usa. A moral cristã é permeada e recheada de humildade, compreensão e perdão. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Aos nossos superiores, nós ouvimos por vontade ou por obrigação. Assim não poderemos usar contra o próximo o poder indevido. Me entender? Ao nosso superior, nós ouvimos por vontade ou por obrigação. Sim. Os superiores chegam e dizem: eu quero que faça isso, isso, isso. Existem dois pensamentos: ou eu vou fazer vontade, ou vou fazer por obrigação, porque tenho que fazer. Esse tenho que fazer é justamente uma obrigação da mente, é uma mente escravizada. Tenho que fazer. Nós, os cristãos, nosso superior é Deus e nós fazemos por vontade. Fazer o trabalho de Deus sem ser por vontade é um poder indevido. É fazer o trabalho relaxadamente. É de respeitar a graça, o amor, a misericórdia de Deus. É tirar Deus da situação de pai amoroso para um tirano. Faça isso, eu quero que você faça isso. Não existe isso no reino de Deus. Até as expressões de Jesus no ensino eram no imperativo. Buscai, fazei, buscai. Ele não diz assim, faça. Ele usa o imperativo. Por quê? Porque ele não é impositor. E o crente que quer ser impositor e que a sua vontade prevaleça sobre as demais, esse crente está usando um poder indevido. Isso acontece nas igrejas. Eu já dirigi igreja e tinha grupo que dizia que o poder era dele e não falava não, mas as ações eu tenho que ser isso, como em Boa Viagem, meu primeiro ministério, tinha um irmão lá que era do Banco do Brasil, tinha outro que era bom salário e o dinheiro dele era mais da metade, o dízimo dele era mais da metade do orçamento da igreja. E um dia a igreja tentou resolver um problema, então esse irmão foi contra, na Assembleia foi contra e a igreja ganhou para fazer. Esse irmão foi falar comigo no gabinete e disse: olha, de hoje em diante eu não vou dar dízimo mais à igreja enquanto a igreja não desistir dessa proposta. Muito bem, não tem problema não. A igreja aprovou, eu estou aqui para resolver o que a igreja aprovou. Se eu não quer dar seu dízimo, tudo bem. E passou um tempo em dificuldade. Não falou mais de dificuldade, porque eu nunca fui apenas pastor, apenas somente. Eu sempre trabalhei fora. A igreja seguiu até ele cair em si. A igreja fez, ele chegou e disse: pastor, eu errei, eu não podia fazer isso. Eu disse: porque o crente que dá o dízimo e quer administrar o dízimo de Deus, você não deu. Você tem que entregar o seu dízimo à igreja e pronto. Isso é uma tentativa de comprar os próprios interesses. Então, queria administrar. E tem pessoas também de igreja, tem pessoas que dizem assim: eu vou fazer isso e vou discutir, vou mandar, porque o pastor é meu amigo. Coitado. Eu sou amigo de ninguém, sou amigo de todos.
Eu não posso amar uma pessoa só, é até o coração. Diz que o coração do poeta não ama só uma pessoa, ama o grupo, ama tudo. Então tem que amar o grupo, ama todo mundo, não posso amar ninguém em particular. Nem mesmo quando é da família, na igreja é considerado igual aos outros, são tudo mesmo. Mas é isso, se levantou a mão com o som na mesa. Minha visão está de longe, senão com qualquer movimento. Pastor, Sim. aproveitando a oportunidade, em se tratando da história universal, a gente tem diversos tiranos, mas voltando para dentro do aspecto bíblico, nós temos um exemplo bem claro do Saul, né? Usou com tirania, querendo destruir Davi, eleito de Deus. Então, as pessoas de posse de poder indevido agem dessa forma. A Igreja Católica, da mesma maneira, com Constantino, que nunca se converteu, nunca nem se batizou, morreu inclusive sem se batizar. Ele usou de forma tirânica, né, como escudo para conquistar suas guerras dos próprios cristãos, né, alistando eles no seu exército. Então, os tiranos agem dessa forma. E o irmão mesmo que depois se arrependeu, né, quando deixou de dar o dízimo, ele agiu com tirania também, querendo, né, manobrar a seu bel prazer a igreja. Depois, graças a Deus, ele se arrependeu. Então, a igreja tem que ter realmente muita sabedoria, buscar de Deus para poder administrar os interesses do reino, né? Como o senhor bem tem frisado aí, e a gente precisa continuar, né? Apesar de que a gente tem nossas falhas, nós temos muitas dificuldades pessoais e até a nível de grupo, mas precisamos insistir com a justiça de Deus. O poder indevido é propriedade daquelas pessoas que ouvem uma coisa, colocam no coração e não deixa, não permite que nada apague. Não ouviram o conselho de Gamaliel. O filho para sacerdote, por inveja, está usando o poder indevido. Ele, como representante pela religião, estava matando o Filho de Deus, condenando. E Gamaliel chamou eles a atenção e disse: cuidado, para que não baixais lutando contra Deus. E eu pego essa expressão e digo: todo homem, todo cristão que usa o poder indevido está lutando contra Deus. Não, quando levaram Jesus a Pilatos, e disse assim: nós temos uma lei, e pela nossa lei ele deve ser crucificado. O poder indevido da lei do Sinédrio foi usado como exemplo diante de Pilatos. Poder indevido. Quando nós quisermos que a nossa vontade prevaleça sobre o grupo, nós estamos exercendo o poder indevido. E todo que usa o poder indevido está lutando contra Deus. É bom a gente abrir a mente e entender isso. Quem está usando o poder indevido na seara do mestre está contra o mestre. Foi o que fizeram os filhos para sacerdotes. Na terceira viagem missionária de Paulo a Éfeso, ele fez maravilha com o poder de Deus. Isso influenciou os exorcistas judeus e expulsaram os espíritos, a expulsarem os espíritos imundos, assim como Paulo fazia. Usando o poder indevido, eles ordenaram aos espíritos assim:
conjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Com essa postura fracassada no uso do poder indevido, eles tiveram suas vestes rasgadas, ficaram nus e feridos, e ainda ouviram dos espíritos imundos: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Não é nada, não tinha poder nenhum, não fazia obra pela mente cristã, pelo pensamento livre, e queria agir como um servo escolhido por Deus. Isso é uma prova de que as pessoas, às vezes, por verem, admirarem, quererem fazer também. Não é assim. Na igreja existem diversos talentos. Não é porque eu acho bonito que eu vou querer fazer aquilo. Às vezes Deus não me deu esse talento, deu a outro. E como igreja é um corpo, eu vou me realizar na ação exercida por outra pessoa. E outras pessoas vão fazer ações importantes para a minha vida, e a minha vida vai fazer ações importantes para outra pessoa, usando o talento que Deus deu. Eu acredito que querer fazer tudo na igreja e se entrar num labirinto por não ter condições, é querer usar o poder indevido. Cada um no seu quadrado. Então, os exorcistas judeus, vendo aquilo, disse: coisa importante. O homem chega e diz assim: sai em nome de Jesus, e o Espírito sai. E nós que somos exorcistas, até quando não podemos fazer isso, vamos fazer um teste. Vamos lá, vamos pegar uma pessoa endemoniada e vamos mostrar o poder da gente. Aí também tem. Vocês viram como o povo admirou Paulo? Quando ele dizia ao Espírito sai, e o Espírito saía? Já pensou a gente fazer isso, como vai crescer também? Vamos fazer. Chamaram, pegaram os espíritos, as pessoas endemoniadas, e disseram: conjuro-te por Jesus e a quem Paulo prega. Sai dele em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí os espíritos disseram: que boba, que pensa aí. Eu conheço bem a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Venha para cá, tapinha, a boquinha rasgada, ferimento, desapareça daqui. Uso de um poder indevido. Quem faz o uso do poder indevido torna-se oprimido e escravizado por Satanás. Oprimido e escravizado por Satanás, porque sofreram os exorcistas. Que conhece a Jesus e respeita aqueles que usam o poder do Mestre com humildade. Satanás conhece a Jesus e respeita. Satanás sabe muito bem quais foram os crentes que trocaram o poder de Deus pelo poder da carne. E infelizmente, tem o crente carnal e o crente espiritual, para usá-lo indevidamente. Moisés estava com o povo diante do Mar Vermelho, mas não havia usado o poder de abri-lo, antes de ser ordenado pelo poder divino. Moisés estava ali: olha, tirei o povo do Egito, agora está aqui o mar, e a gente vai morrer. Não tem como. Mas ele esperou o poder divino. O que tem nas mãos, Moisés? Toca no mar. Ele tocou e o mar se abriu. Moisés não usou nada de exaltação. Porque ele podia dizer: olha, Deus me deu poder para tirar o povo do Egito. Me deu poder para realizar aquelas pragas todinhas. Aqui também vai ser fácil. Aqui vai ser fácil.
Eu não sou dele? Ele não me mandou? Vai, irmã, abre. Talvez o irmão não se abrisse, porque ele estava usando o poder dele. Mas quando ele conversou com o Senhor, toca numa agora, que tem na mão. Diz o povo que marcha. Moisés abriu o mar vermelho e o povo atravessou. Alguns cristãos têm lançado mão do poder devido e assim são envergonhados e trazem desconfiança para as palavras de Deus diante dos incrédulos. Quando nós usamos o poder devido, não vai acontecer o que nós falamos. E tem crente que chega numa pessoa doente e vai dar bom, e ora, não esperou a orientação divina, e a pessoa fica do meu jeito, não sai do lugar. Expulsa o demônio e o demônio fica no meu lugar, porque está usando um poder indevido. Que nós, como cristãos, como crentes, e submisso à vontade de Cristo, mas não é submisso por obrigação, mas por vontade. Nós somos servos não por prisões, não por cadeias, nós somos servos pelo amor, servos pela misericórdia. Como isso é diferente, e nessa vida nós sabemos que todo o poder é do Senhor. Agora, se nós estivermos nele, nós podemos realizar o poder que ele tem. Ele disse aos discípulos quando estava partindo: maiores obras do que eu, vós fareis. Maiores. Mas não podemos fazer essas obras, não vêm de nós, não vem do nosso poder indevido, mas vem da submissão ao poder do Espírito Santo. Em nós, então, nós podemos tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se eu não tiver essa força vinda do Espírito Santo, vinda de Deus, eu serei apenas um fracassado usador do poder indevido. Mas Cristo está conosco, mandou o Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade. Então, nós não vivemos em mentira nem em vontade apenas, nós vivemos na realidade debaixo da graça de Cristo. Amém. Amém. Nesse momento, eu convido os irmãos para ficar de pé e vamos fazer uma oração final dessa manhã, entregando o nosso dia na mão do Senhor, que à noite possamos estar aqui novamente na casa do Pai, louvando e agradecendo o nome dele. Nesse momento, eu convido o nosso diácono Anderson para fazer uma oração. Pai querido, Pai eterno, nós queremos agradecer pelo alimento espiritual que o Senhor nos concedeu, nos forneceu nessa manhã, Deus, que possamos nutrir bem os nossos corações, as nossas mentes, os nossos pensamentos e principalmente o nosso espírito, a Deus, para que possamos, Senhor, ficarmos dependentes unicamente da Tua vontade, do Teu desejo, da Tua sabedoria e da Tua plena condição de guia da vida de cada um de nós. Pai querido, Pai eterno, leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos um restante de domingo na Tua presença e que logo mais à noite possamos estar aqui, Senhor, para participarmos da ceia do Senhor, do culto de adoração, de louvor, de agradecimento, o culto que será prestado a Ti, porque Tu és digno de todo louvor e toda honra e de toda glória, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, durante todo esse dia, traz-nos logo mais à noite
É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. Amém. Oração silenciosa, sem distância.